Bom dia, nono ano. Conforme combinado na aula passada, eu disse que faria uma correção geral com vocês. Então, eu tô aqui, na página 281. Hoje vai ser um pouco no improviso, porque eu estou com problemas no meu editor. Eu espero que vocês compreendam, tá? A número 1. Escreva um texto sobre o contexto do fortalecimento do imperialismo no século XIX. Contexto é o que estava acontecendo historicamente lá na África e na Ásia, onde a Inglaterra e outros países, bem desenvolvidos assim financeiramente, industrialmente, entraram nesses dois continentes, África e Ásia, para poder colonizar, fazer uma nova colonização que nós chamamos de neocolonialismo. Aqui eu tenho no livro do professor que espera-se que os alunos componham o texto utilizando as informações das páginas 276 e 279. Então é só vocês irem nessas duas páginas aqui, e formar um textinho, tá? Do que vocês compreenderam sobre o fortalecimento do imperialismo no século XIX. Observe o mapa abaixo. Países onde o português é a língua oficial. Se vocês observarem o mapinha, Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Brasil, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Moçambique e Angola. Isso quer dizer o quê? Então, prosseguindo. Países onde o português é a língua oficial. Tá vendo esse mapinha aqui? Em vermelhinho tá o Brasil, porque nós tivemos colonização portuguesa, né? E aqui, nesses outros países africanos, no Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Moçambique, Angola, também se usa o português, né? Os colonizadores que chegaram até essas regiões acabaram introduzindo a língua deles. E aí a pergunta é: em quais países a língua portuguesa é o idioma oficial? Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste. Essa é a resposta. B. Em quais continentes há falantes de língua portuguesa? Na África, porque nós temos os países citados ali da África, né? Na América, aqui no Brasil, o Brasil faz parte do continente americano, na Ásia e na Europa. Então, em quais continentes há falantes de língua portuguesa? Nesses continentes aqui. Volta para o mapinha, dá uma conferida, volta para a pergunta e responda, tá? C. Qual o país com maior número de falantes de português? Brasil. Olha a quantidade dos outros países para o Brasil, né? Só olhar o vermelhinho. Letra D. Por que uma língua nativa de Portugal é falada em outras regiões do mundo? Gente, devido à colonização, não tem nem o que explicar, né? Isso aqui, porque Portugal invadiu e colonizou territórios na África, na América e na Ásia. Eu não gosto muito de tratar esse termo invadiu, Portugal invadiu. Era uma prática comum dos europeus entrarem em países que ainda não tinham sido colonizados e trabalhar a colonização. Então, esse termo invasão para o europeu não existe. Invasão é do ponto de vista dos indígenas, tá? Dos povos que já viviam aqui na América. E aí esses povos nativos não vão entender como invasão. Agora o europeu jamais entende como invasão. O europeu ele entende como uma exploração, uma colonização, uma forma de expandir os seus territórios. Vamos para a próxima página. Página 287. Leia o texto a seguir sobre a resistência ao imperialismo. Depois, com base nele,
e nos assuntos trabalhados nas páginas anteriores responda às questões. Na medida em que o imperialismo praticado pelas potências europeias na África ia se intensificando, a resistência ao domínio do colonizador também cresceu significativamente. Essa resistência se deu das mais diversas formas, assumindo várias facetas ao longo da trajetória marcada por tensões e conflitos entre os europeus e os africanos. Essas iniciativas de resistência evidenciaram o caráter de recusa à submissão imposta pelos colonizadores europeus, contribuindo para a desconstrução do imaginário de passividade e sobrevivência dos povos africanos frente aos desmandos cometidos pelo opressor europeu. De acordo com o contexto, que efeito teve a intensificação das políticas imperialistas na África? Então, de acordo com o texto aqui acima, quais foram os efeitos que a África sofreu através dessa política imperialista, né? Então, nós vamos ter aqui, segundo o texto, com a intensificação das potências imperialistas, aumentaram os movimentos de resistência das regiões dominadas. Letra B. Como eram os movimentos de resistência no continente africano? Cite um exemplo. Os movimentos de resistência podiam ocorrer de modos diversos, como por meio de sabotagem ou até da luta armada. Então, aqui nós temos a questão dos povos que lutavam de forma ainda tribal, né, sabotando os investimentos ingleses ou de outros países imperialistas. Como assim? Colocando fogo em algumas indústrias, até mesmo agredindo um europeu para que servisse de lição, para que eles fossem embora do continente africano, mas isso não aconteceu. Os europeus resistiram e ficaram e continuaram escravizando os negros, mas agora numa nova forma de escravidão. Para o autor do texto, o que os movimentos de resistência representavam, né? Representam mesmo. Representam o caráter de não passividade dos povos africanos frente à dominação europeia. Quer dizer que esses povos, eles não ficaram ali esperando os europeus fazerem a nova colonização, que nós chamamos de neocolonialismo, e dizendo, tá de boa, estamos bem aqui com isso. Não, eles resistiram, então não houve uma passividade. Passividade é quando todos estão tranquilos. Não houve essa tranquilidade, não. Eles ficaram bem nervosos. A letra D é uma resposta pessoal. Você concorda com esse ponto de vista do autor? Explique. De que autor, gente? Esse autor aqui do texto, ó. Vocês vão pegar o nome dele, Siqueira Armando, né? Augusto Armando Siqueira. Angola e Resistência. Vocês vão ler esse texto aqui do livro de vocês. É um trecho de um texto bem maior. E aí vocês vão dizer se vocês concordam com a forma como ele colocou, se vocês acham que é algo que deveria ser acrescentado ou retirado. Isso é pessoal, tá? Vamos para a próxima página. Chegamos à página 288. Observe a imagem a seguir e responda as questões. Nós temos aqui, ó. É como se fosse um mapa-mundi antigo, né? Bem século XVIII mesmo. Ou até bem antes. Acho que é século XIX, não, bem depois, século XIX. Mapa de cerca de 1886 mostrando os domínios coloniais na Inglaterra. Letra A. A imagem mostra domínios ingleses em quais continentes? Olhando para o mapa, vocês vão ver os continentes aqui, ó.
todos eles. Agora vocês têm que fazer a leitura do mapa e entender em quais continentes nós temos a colonização inglesa. Vamos ver esse quadradinho aqui, ó. Deixa ele focar. Show, deu uma focadinha aí, né? Qualquer coisa vocês pegam o livro de vocês e vocês vão observando, tá? Isso aqui é só para dar uma palhinha. A resposta ficou assim, ó. A imagem mostra domínios ingleses na América, Ásia, Oceania e Europa. É essa a resposta, tá bom? B. Como foi a dominação inglesa na Índia? A Índia fica na Ásia, tá, gente? Domínio inglês na Índia ocorreu em grande parte por meio das ações da Companhia Britânica das Índias Orientais, instituição responsável por realizar trocas comerciais com o Oriente. Então, a dominação inglesa ela vai ser marcada por essa troca de por esse comércio, essa intensificação de trocas comerciais e principalmente pela Companhia Britânica das Índias Orientais, que foi uma instituição que predominou durante bastante tempo. C. Qual é a impressão que essa imagem causa em você? Reflita e levante hipóteses sobre a intenção do artista ao produzir uma obra como essa. Resposta pessoal. Então, eu não vou nem desenvolver isso aqui com vocês. Cabe a vocês olhar o mapa, entender, interpretar e responder do jeito de vocês, tá bom? Resposta pessoal não quer dizer que está errada. Pode ser que aconteça um equívoco, algo diferente, que não esteja dentro do contexto. Aí eu vou explicar o que está errado. Agora, se está dentro do contexto, não tem que se preocupar. É com as palavrinhas de vocês mesmo. Vamos para a próxima página agora de correção. Então, na página 289, é um resumo do que vocês estudaram nesse capítulo. Então, vamos lá, né? O que estudei? O imperialismo foi marcante no século XIX, quando as potências industriais precisaram expandir seus mercados, consumidores e buscar matérias-primas para sua produção. Esse processo gerou diversas consequências, principalmente... perdi aqui, deixa eu ver... principalmente na África e na Ásia, regiões afetadas pelas ocupações. Vocês vão pegar essas palavras aqui dentro desses quadrinhos e vocês vão tentar encaixar nas respostas aqui. Vamos à correção. Agora que você já retomou, então vamos lá, gente, ó. Agora que você já retomou os temas e conceitos que estudamos no capítulo, utilize-os para completar as frases a seguir. Os povos que foram vítimas do imperialismo reagiram com movimentos de resistência. O imperialismo é um conjunto de ações exercidas por um Estado para estabelecer domínio sobre um território estrangeiro. No século XIX, visando promover o crescimento industrial em seus países, potências europeias passaram a buscar novos mercados consumidores para seus produtos e novas fontes de matéria-prima. O pan-africanismo foi um movimento criado no final do século XIX que propunha a autonomia e a união do continente africano. O nacionalismo é um conjunto de sentimentos de valorização e exaltação de uma nação. Aqui nós temos uma imagem que representa bem o que foi a partilha da África, né, e da China, da África e da Ásia. Nós temos aqui no caso a partilha da Ásia, onde nós temos várias etnias representadas partilhando a Ásia como se fosse uma fatia de pizza mesmo. É uma realidade triste, mas isso aconteceu, tá?
E até hoje o continente asiático e africano sofrem as consequências do imperialismo. Então, essa foi a nossa correção, tá? Hoje foi um pouco no improviso. É só vocês pegarem o livrinho de vocês, tá? E qualquer dúvida vocês escrevam na plataforma e eu vou deixar para vocês o link de um vídeo falando um pouco sobre a África da atualidade e a Ásia da atualidade, as principais potências. No caso da Ásia, nós vamos ver um pouquinho da Índia, tá bom? Então, aguardo vocês na próxima aula. Façam a correção hoje ainda, tire uma foto do livro e me envie. Bom final de semana aí para vocês. Até segunda.